a gente vai ouvir a partir do pastor Josué aquilo que Deus tem colocado no seu coração, e eu queria que ele se aproximasse. Josué, além de amigo, foi contemporâneo, colega de turma de seminário, dali depois foi à Alemanha, fez o seu doutorado, depois voltou ao Brasil, continuou os seus estudos também aqui, pastoreou durante alguns anos de sua vida algumas igrejas, entre elas a Igreja Memorial Batista lá de Brasília. Atualmente está envolvido num projeto de plantação de uma igreja naquela cidade, cujo nome é Igreja Batista da Graça, mas em Brasília, e além disso foi presidente da nossa Convenção Batista Brasileira, foi professor de nosso seminário, trabalhou à frente também da Faculdade Teológica lá de Brasília, e acho que a coisa mais importante do currículo dele é que ele é amigo meu e de Ágabo, não é, Ágabo? Pois bem, a gente vai ouvi-lo, e eu sei que essa palavra também será para mim e para você uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Sola fide, pastor Josué Salgado. A gente vai só orar um instante antes de fazer isso. Eu sei que essa caminhada é uma caminhada de oração. Mesmo que a gente não pare formalmente para fazê-lo, a gente está em oração. Oração é também uma atitude diante da vida, é uma postura diante da vida. Fecha teus olhos, que teólogos e teólogas também oram, não é, gente? Teólogas e teólogos também oram. Fecha seus olhos e vamos fazer isso. Senhor, nós vamos continuar aqui e vamos continuar na Tua presença. Desta vez nós vamos ouvi-lo, Senhor, através do Teu servo Josué, que ele esteja a falar-nos, a endunar os nossos corações com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e que aquilo que vamos ouvir de fato acrescente, não só conhecimento, mas também profundidade na nossa intimidade contigo. Nós pedimos que estejas com ele, com cada uma de suas palavras, oramos no nome do Cristo. Amém. Uma boa tarde em nome de Jesus. Boa tarde. Muito prazer estar novamente aqui em Maceió. Deus me tem dado o privilégio de algumas vezes estar aqui. E como o Roberto disse, com grande alegria nos reencontramos nós três. E eu não me lembro quando foi a última vez, talvez numa das assembleias convencionais tenhamos nos encontrado. Mas é um grande prazer estar aqui mais uma vez nessa cidade e estar participando desta conferência sobre a reforma. Meu tema é a sola fide, somente a fé ou somente pela fé. E nós vamos então desenvolver dentro do tempo que me tem aí, não é? Já foi 1 minuto? Ah, tá. Ele está de olho ali, né? Me avisando. Eu quero começar lendo alguns textos da Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos, então, ler esses versos 16 a 17, capítulo 1, 16 e 17, 3, 10 a 12, 18 a 19, 21 a 28. Ok? É possível tirar isso aqui? Posso, né? Eu já acostumei na igreja a não usar esses. Ok, fica melhor assim. Lendo então texto de Romanos. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque no Evangelho é revelada, como está escrito, 3:10, como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus.
Mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Para a demonstração da sua justiça, aliás, onde está, portanto, motivo para alguém se orgulhar? Não há motivo nenhum. Que razão poderia existir? Por cumprirem as exigências da lei? Não, somente porque se tem fé, isto é, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Em outra tradução diz, e não pelo cumprimento das obras da lei. Sola fide é o tema, e um dos grandes slogans da reforma protestante do século XVI, avançando pelo século XVII. Nós lembramos que houve a fase luterana, principalmente com Martinho Lutero. Há uma fase também reformada, com Zwinglio e também Calvino. Há uma fase radical com os anabatistas e menonitas. Fase inglesa com Henrique VIII. Mas vamos aqui, neste momento, enfatizar a fase luterana. Abordando esta fase, nós queremos lembrar o acontecimento que pode ser considerado como o nascimento da reforma no coração do reformador Martinho Lutero. Esta era a sua intenção. Era reformar a igreja, não era constituir uma nova vertente, uma nova igreja, mas era reformar, por isso a expressão. E este acontecimento que marcou o coração de Martinho Lutero é assim chamado das Turmerlebnis, a experiência da torre. Lutero era professor de teologia em Wittenberg, e deve ter sido provavelmente no semestre de inverno de 1512 e 1513, em seu quarto na torre do Mosteiro Negro, se chamava assim este mosteiro, em que ele caiu em profunda perturbação de espírito mais uma vez. Ele mencionava essas experiências. Vocês sabem que Martinho Lutero, por exemplo, foi para um mosteiro. Ele estudava para ser advogado, mas tomou a decisão por conta de uma tempestade, de medo de um raio. Enfim, o coração dele era angustiado. E mais uma vez, mesmo sendo professor e ali ensinando, Lutero cai em perturbação de espírito, em tentação, em crise de fé. E ele mesmo descreve essa sua experiência um ano antes da sua morte. Inicialmente a gente pergunta de onde veio de onde vinha esta crise. A grande pergunta do coração de Lutero era exatamente quando ele se confrontava com o Deus da justiça, ou a justiça de Deus. Ele se perguntava, afinal de contas, como posso eu, pecador,
permanecer de pé diante do Deus Santo? Essa era uma pergunta que vinha ao seu coração, esse era o dilema, esse era o enigma que vinha no seu coração. Mas deixemos ele descrever a sua experiência na torre. Ele começa dizendo assim: ainda que eu vivesse como um monge irrepreensível, sentia-me com consciência inquieta, pois eu era diante de Deus um pecador. Eu não podia ter certeza de que Deus estava apaziguado pela minha penitência. Eu simplesmente não amava, ao invés disso, eu odiava o justo Deus que pune pecadores. Em silêncio, se não blasfemei, certamente murmurei veementemente e fiquei irado com Deus. Eu disse: não é suficiente que nós, miseráveis pecadores, perdidos por toda a eternidade, por causa do pecado original, somos oprimidos por todo tipo de calamidade por meio da lei dos 10 mandamentos? Porque Deus amontoa dor sobre dor. Schmerz auf Schmerz, expressão forte no alemão. Através do Evangelho, e através do Evangelho nos ameaça com a sua justiça e ira. Este foi o modo com que eu me enfurecia, com uma consciência selvagem e perturbada. Constantemente eu perturbava São Paulo sobre aquela passagem em Romanos capítulo 1, versículo 17, mas o justo viverá pela fé. E ansioso queria saber o que ele queria dizer. Meditei noite e dia naquelas palavras até que finalmente, pela misericórdia de Deus, prestei atenção ao contexto no qual estavam inseridas. A justiça de Deus é revelada no Evangelho, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu comecei a entender que neste versículo a justiça de Deus é aquela através da qual o justo vive por meio de uma dádiva, de um presente de Deus, isto é, pela fé. Eu comecei a entender que este versículo significa que a justiça de Deus é revelada através do Evangelho, mas é uma justiça passiva, isto é, aquela pela qual ativamente o Deus misericordioso nos justifica passivamente pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. No mesmo momento, senti que havia nascido totalmente de novo e entrado no paraíso por meio de portões abertos. Imediatamente eu vi toda a Escritura por meio de uma luz completamente diferente. Corri através das Escrituras de memória e comparei, em outras palavras, a analogia. A obra de Deus é o que Deus faz em nós. O poder de Deus pelo qual Ele nos faz poderosos. A sabedoria de Deus pela qual Ele nos faz sábios. A força de Deus, a salvação de Deus, a glória de Deus. E tanto quanto eu odiava a expressão justiça de Deus, tanto mais eu elevei esta doce palavra no meu amor, de modo que aquele texto de Paulo se tornou para mim o portão do paraíso. Esta talvez pudesse ser chamada a conversão de Martinho Lutero, a esta justiça de Deus. Antes, ele entendia que a justiça de Deus, ou em algumas traduções, a justiça que vem de Deus, é aquela segundo a qual Deus é justo e age com justiça ao punir o injusto. Mas agora ele entendia que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, através da graça preciosa e pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Portão do paraíso
de Martinho Lutero. Meus amados irmãos, é importante lembrarmos esta expressão deste portão do paraíso de Lutero. Vamos lembrar novamente o texto, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. A NVI diz, do princípio ao fim pela fé. Em Abacuque 2,4, para a gente lembrar o contexto, aparece 3 vezes esta expressão na Bíblia. Em Abacuque, em Romanos e em Gálatas. E em Abacuque, a expressão aparece ali. O profeta reclama com Deus. Deus usaria os babilônios ímpios para punir Israel? Como poderia Deus usar o perverso para punir o perverso? Esta era a crise do profeta. Os babilônios, a resposta de Deus é essa: os babilônios teriam seu juízo, mas os israelitas viveriam pela fé, isto é, pela sua humilde e firme confiança em Deus. A expressão "o justo viverá pela fé" pode ser melhor entendida como aquele que pela fé é justo, e eu prefiro justificado, viverá. Repito, aquele que pela fé é justo, viverá. Como pecadores se tornam justos? Esta é a grande questão. A fé é o caminho da justiça de Deus, ou para a justiça de Deus. John Stott, no seu comentário à Epístola aos Romanos, ele trata do capítulo 3, versículos 21 a 28, o texto que nós tratamos, com as seguintes divisões muito interessantes. Primeiro, ele diz que a fonte da nossa justificação é Deus e a sua graça. Notem, eu destaco aí o "e". A fonte, Deus e a sua graça. A base da nossa justificação é Cristo e a sua cruz. Agora notem, o meio da justificação, somente pela fé, sem as obras, somente pela fé. Não há aqui um "e". Esta é a grande questão. Aliás, Calbart, em um dos seus textos muito interessantes, em que ele fala da distinção entre a teologia católica e a teologia protestante, digamos assim. E ele diz que a diferença está apenas em um "e". Não é? A afirmação de um lado, só a Escritura. Do outro lado, a Escritura e a tradição. E assim ele continua fazendo esse comparativo. É muito interessante essa comparação que faz Calbart. Em Romanos 3:28, Paulo então escreveu: concluímos, portanto, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, sem as obras da lei. Interessante que na tradução, Martinho Lutero acrescentou ou fez uma pequena modificação nesse texto. Por isso os católicos muitas vezes dizem que Martinho Lutero perverteu a Escritura. Mas ele colocou algo ali que na verdade está presente em toda a Epístola aos Romanos. Porque ele diz assim ao final da sua tradução. Ele diz: allein durch den Glauben, somente pela fé. O texto original não tem este somente, não é? Mas o texto diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Na verdade, Lutero esclareceu algo que Orígenes e alguns pais da igreja já haviam feito. Esta compreensão de somente pela fé. A grande pergunta que nos fazemos nesta tarde é a seguinte: quais são as implicações para a nossa fé hoje?
desta sola fide, desta somente pela fé. Minha pergunta é esta: o que isso diz para nós no século 21? O que isso tem para nós, que aqui estamos nesse tempo presente, esta expressão? E eu trago, portanto, 3 implicações. A primeira delas é a seguinte: somente a fé pode tornar possível a superação da tragédia humana. Notem o que diz o texto, vale a pena reler. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Como está escrito, capítulo 3, verso 10: não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu me perguntei muitas vezes lendo esse texto: será que Paulo aqui não está sendo extremamente pessimista? Calbart, no seu comentário à Epístola aos Romanos, faz essa pergunta: será que não há uma pessoa que tenha buscado fazer o bem? O apóstolo Paulo, em Romanos, a partir do capítulo 1, verso 18 até o verso 32, ele então trabalha sobre a afirmação da necessidade da justificação pela fé a partir da análise da sociedade gentílica. Em seguida, Paulo, em Romanos 2, 1 a 16, vai tratar dos críticos e moralistas, daqueles que olhavam para os outros e apontavam. A conclusão deles: são indesculpáveis, assim como a sociedade gentílica. E finalmente ele se volta para os judeus, e lembramos que Paulo era judeu. E ele então fala em Romanos 2:17 até o capítulo 3:8, também os judeus são indesculpáveis. Assim ele conclui dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo mostra assim a tragédia da sociedade judaica, a tragédia da sociedade gentílica e a tragédia mesmo para os críticos e moralistas, a tragédia da humanidade como um todo. Mas há um aspecto nesta tragédia, é quando ele diz: a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Vejam, ele usa aqui 2 expressões. Ele fala sobre impiedade. Isso tem a ver com relacionamento com Deus. Ele fala sobre injustiça. Isso tem a ver com relacionamento humano. O que ele quer dizer é que não há ninguém na sociedade gentílica, na sociedade judaica, entre críticos e moralistas, que não tenha deixado a desejar nestas áreas: relacionamento com Deus ou relacionamento com os seus semelhantes. Em Romanos 1, 21 a 32, Paulo cita 23 pecados, injustiças e também impiedades, dentre as quais idolatria, falta de amor pela família, soberba, inveja, desobediência aos pais, difamação, fofoca. Tudo isso é chamado de impiedade ou injustiça.
Ou tem a ver contra Deus, ou tem a ver contra os próprios seres humanos. São pecados contra Deus, contra a própria pessoa e contra o outro. E após citar 23 pecados, ele acrescenta mais um. E ele diz assim: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. É o pecado da conivência, da justificativa do pecado do outro. É preciso lembrarmos algo aqui importante. A expressão de Paulo: a ira de Deus está contra toda a impiedade e injustiça dos homens. A ira de Deus não está contra os homens. Deus ama o pecador. Por isso a sua ira é contra não o ser humano, mas contra a impiedade e injustiça. E observem a expressão: toda a impiedade e injustiça. Não há 7 pecados capitais. Toda a impiedade e injustiça estão aqui relacionadas. Partimos para uma definição da tragédia humana. Passamos da descrição para a definição. Onde está aqui a definição? Paulo diz: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Romanos capítulo 1, verso 18. E em Romanos 3, 23 ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando Paulo define aqui a tragédia humana, ele define em termos da alienação do homem em relação a Deus. Nos lembra Isaías, quando ele diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E ao mesmo tempo ele fala, portanto, aqui da ira de Deus. A tragédia humana é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A tragédia humana é que todos estão sujeitos à ira de Deus. C.S. Lewis, que ele mesmo se declara um ateu que se converteu de forma difícil. Foi difícil a sua conversão, não é? C.S. Lewis, muito conhecido, todos nós, escreveu as Crônicas de Nárnia, que viraram filmes, né? Excelente autor, vale a pena ler os livros dele, Os 4 Amores, não é? E o livro que fala sobre o sofrimento humano, enfim, vários textos preciosos dele. Vale a pena ler aquele livrinho chamado O Diabo e os Seus Diabinhos, né? Várias traduções por aí, muito interessante. Mas ele escreve algo que me chamou muita atenção. No seu livro Grande Abismo, página 44, ele escreve assim: só há 2 espécies de pessoas no final: os que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. De novo, só há 2 espécies de pessoas no final: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. A tragédia humana é esta: o ser humano pecador está sujeito à ira de Deus. Entender esse negócio é difícil. Ira de Deus. Nós gostamos e aceitamos falar do Deus amor, do Deus misericórdia, do Deus bondade. Eu recebi um e-mail uma vez de um membro da igreja reclamando. Diz: o pastor pregou admoestando, eu não vou na igreja ouvir sobre isso. Eu quero ouvir que Deus me ama. Nós não gostamos de ouvir sobre isso. Como é que a gente entende esta história de ira
de Deus. Paulo diz de forma muito clara: a ira de Deus que vem sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Lembro mais uma vez que a ira de Deus não se dirige a pessoas, se dirige a atitudes. Muito bem, como entender isto? Eu separei alguns autores, dos quais o principal é Wolfhard Pannenberg, que escreve na sua teologia sistemática sobre esta grande questão da ira de Deus. Notem o que ele diz: a ira não é atributo de Deus, pois o seu agir não está sempre determinado por ira. Por isso, nos textos bíblicos, a ira de Deus é descrita como um afeto que irrompe repentinamente. Ela se acende. Vocês vão se lembrar de alguns textos que diz: acendeu-se a ira do Senhor. Quando a santidade de Deus é desprezada, especialmente quando o povo trazido para dentro do círculo de santidade de Deus por sua eleição se afasta dele. No caso da ira de Deus, trata-se, portanto, do efeito destruidor de sua santidade no contato com o impuro. Vamos pensar aqui: contato da luz com as trevas. A luz dissipa as trevas. Não há como conviver luz com as trevas, pela sua própria natureza. Ela é como que a consequência de uma lei natural da infidelidade contra Deus, que porém sempre de novo é interrompida, retida ou desviada por meio da sua misericórdia. Eu amo aquela expressão de Tiago capítulo 2, quando ele diz que a ira, o juízo é detido pela misericórdia. É matizado pela misericórdia. Pulando para o outro autor, C.H. Dodge. Paulo fala de ira não para descrever uma atitude de Deus para com o homem, mas para descrever um processo inevitável de causa e efeito no universo moral. E eu pulo para John Stott. Se, portanto, graça é Deus agindo graciosamente, então ira deve ser Deus reagindo contra o pecado. Trata-se da sua profunda aversão pessoal contra o mal. Eu creio que foi C.S. Lewis que escreveu que a ira de Deus e o juízo de Deus é exatamente a reação contra tudo aquilo que rejeitou o seu amor. Então não é uma atitude contra o ser humano. Ira não significa que Deus perca a calma, se enfureça, tornando-se perverso ou mal-humorado, vingativo. E John Stott diz assim: no conflito moral, o contrário de ira não é amor, mas neutralidade. E Deus não é neutro. Pelo contrário, a sua ira é uma hostilidade santa contra o mal. É a manifestação da sua recusa em suportá-lo ou entrar em acordo com ele. É o seu justo julgamento contra o mal. Entretanto, Paulo, ao escrever aos Romanos, ao mostrar a necessidade da sociedade gentílica, da sociedade judaica, dos moralistas, de uma justificação, ele introduz uma adversativa divina. No capítulo 4, aliás, capítulo 3, ele começa dizendo... capítulo 3, versos 21 e 22. Ele diz assim: mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos aqueles que nele creem. Coisa linda. A adversativa divina vem para dizer o seguinte: o ser humano está vivendo a tragédia
mas agora se manifesta a graça. É isso que o texto quer dizer. A superação da tragédia humana de estar debaixo da ira de Deus se dá sola fide, somente pela fé. Só ela pode superar a tragédia humana. Segundo aspecto que eu quero ressaltar, agora tentando ser um pouco mais breve, senão daqui a pouco começa a aparecer as placas. Somente a fé liberta ou libera o poder de salvação e transformação do ser humano pecador. Somente a fé. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque do Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá da fé. O que é fé? Como é que você entende fé? Alguns conceitos de fé, rapidamente. Primeiro, fé como acolhimento. John Stott escreve: nada existe de mérito na fé. E quando dizemos que a salvação é por fé e não por obras, não estamos colocando um tipo de mérito em lugar de outro. Fé ao invés de obras. Assim como a salvação não é nenhum empreendimento cooperativo entre Deus e nós, no qual Ele entra com a cruz e nós contribuímos com a fé. Não, a graça não admite contribuições. O que é graça? Favor merecido. Eu gosto de pensar na palavra graça, porque a palavra charis, graça, tem na sua raiz a expressão chará do grego, que significa alegria. E eu gosto de pensar na graça de Deus como o sorriso de Deus em nossa direção. Por isso é tão bonito quando Paulo escreve: mas agora se manifestou a justiça de Deus, a graça de Deus, favor imerecido da parte dele. Então fé não é obra cooperadora com a salvação, não. Ela é apenas acolhimento. Olha que expressão linda de John Stott quando ele diz: a fé é o olho que contempla Cristo, a mão que recebe a dádiva gratuita, a boca que bebe a água da vida. Fé não é obra, fé é acolhimento da graça de Deus. Segundo aspecto, fé e automovimento de Deus. Teólogo Emil Brunner, ele escreve deste automovimento de Deus na direção do homem. Os sistemas não cristãos imaginam o homem movendo-se em direção a Deus, buscando a Deus, fazendo sacrifício para chegar a Deus. O sistema cristão é o contrário, é Deus vem ao homem. Condescendência de Deus. Ele vem em direção, Ele se faz carne, Ele se faz gente como a gente e vem até nós. É o alto movimento de Deus em nossa direção. Terceiro aspecto da fé é fé e autossalvação. Paul Tillich, escrevendo na sua teologia sistemática, ele diz assim: a história da religião é a história das tentativas do homem de salvar-se a si mesmo, bem como do fracasso resultante disso. E ele enumera diversas formas de autossalvação: as formas legalistas, as formas ascéticas, as formas místicas, sacramentais, doutrinais e emocionais. São tentativas do ser humano de buscar a salvação. Mas essa direção é o contrário, é Deus vindo em nossa direção. Nesse momento eu quero destacar um personagem da Reforma, período da Reforma, chamado Johann Tetzel, um dominicano, que ficou responsável, um dos grandes responsáveis, pela propaganda das indulgências. Vocês lembram que é indulgências, né?
se comprava aí a salvação, enfim, das pessoas, dando dinheiro. E uma expressão que Johann Tetzel forjou era a seguinte: Sobald das Geld in Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Tentei traduzir isso aqui da forma mais fácil da gente perceber quando ele joga as palavras aqui, não é? Klingt com springt. Quer dizer o seguinte: tão logo o dinheiro na caixa soa, a alma para o céu voa. Eu traduzi diferente para poder combinar, não é? Soa com voa, mas no original alemão ele fala springt, pular. Então a alma pula. Vejam, tão logo o dinheiro na caixa soa, a alma para o céu voa. Era isso. Vocês sabem que as indulgências serviram para construir a Basílica de São Pedro. Vocês sabem que todo aquele dinheiro arrecadado era para isso. Vocês sabem que Lutero, nas 95 teses, ele, pelo menos umas 3 das teses, ele fala sobre esse problema. Mercantilização da fé. Há de se perguntar se nós não vivemos novamente este tempo. Há de se perguntar se não precisamos novamente voltar aos princípios da reforma e de afirmar sola fide, somente a fé. Dinheiro nenhum compra salvação. Dinheiro nenhum compra o perdão de Deus. Meus amados irmãos, fé não é obra, não é autossalvação, é apenas isso: entrega total de si mesmo, a dádiva gratuita oferecida, o olho que contempla Cristo, a mão que recebe a dádiva. Fé como poder é o terceiro aspecto que eu quero trazer. Interessante, Paulo diz: não me envergonho. Será que sabemos dizer juntos? Não me envergonho do Evangelho de Deus, pois é o poder de Deus. Palavra, eu trouxe aqui deixa eu pegar aqui essa mochila um pouquinho. Eu trouxe aqui uma lanterna que eu encontrei nas coisas do meu pai. Meu pai faleceu algumas semanas atrás. E ele tinha lá uma lanterninha dessa. Essa lanterna chama-se lanterna com dínamo. Sabe o que é, né? Uma lanterna com um dínamo dentro. Então, você não tem pilha, você simplesmente vai trabalhando, e você acende e ela funciona. Vai alimentando aqui. O que o dínamo faz? Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Deixa eu apagar. Sabe qual é a palavra aqui que Paulo usa ao falar? É o poder de Deus, é dunamis. Dunamis. De onde vem dínamo? É interessante isso aqui. Há 2 palavras principais no Novo Testamento para poder. A primeira delas é exousia. Ek, que é uma preposição do grego, significa para fora de si mesmo. Exousia é o poder que emana da própria pessoa. Jesus usou isso em Mateus, quando ele disse em 28, 18 a 20: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, toda a autoridade, como é traduzido, exousia. Mas em Atos 1:8,
Aliás, a partir do verso 6 a 8 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restauras tu neste tempo o reino a Israel? Preste atenção aqui. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. Exousia. Mas recebereis o poder, dinamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Que coisa linda! Sabe o que isso significa, irmãos? O poder que nós recebemos, não é o poder de autoridade, para ser orgulhoso, como eu vejo por aí, pessoal dizendo autoridade, eu sou autoridade, né? Há uma disputa de poder e autoridade no meio evangélico, que é uma tristeza. Eu tenho um amigo que ele começou sendo pastor, depois virou bispo, depois ele virou apóstolo, depois ele cunhou uma expressão pai apóstolo. Não estou brincando, estava no site da igreja dele, pai apóstolo. E agora a última que eu soube é que ele virou patriarca. Dizem que o próximo passo é que ele vai se autodeclarar Deus, com letra minúscula, claro. Eu tenho autoridade. Sabe qual autoridade que Deus nos deu? É o dinamis, poder transformador, que transformou-nos pela graça de Deus. Transformou a nossa vida, irmãos, de pecadores, debaixo da ira de Deus, pecadores salvos pela graça. Este é o poder que nós recebemos, esta fé. Lutero diz, vale a pena lembrar, a obra de Deus é o que Deus faz em nós. O poder de Deus pelo qual Ele nos faz poderosos. A sabedoria de Deus pela qual Ele nos faz sábios. A força de Deus, a salvação de Deus, a glória de Deus. Onde é que está o orgulho aqui, irmãos? Isso nos leva ao terceiro e último aspecto da nossa palavra, para a qual eu tenho 10 minutos. Somente a fé pode libertar-nos do orgulho. É o que Paulo diz aqui. Se, como vimos com John Stott, a fé não é uma obra, mas é o olho que contempla Cristo, a mão que recebe a dádiva gratuita da salvação, a boca que bebe da água viva, então não há motivo para a vanglória. Por isso Paulo pergunta em Romanos 3:27, onde está, portanto, o motivo para alguém se orgulhar? Não há motivo nenhum. Que razão poderia existir por cumprirem as exigências da lei? Não, somente porque se tem fé, isto é, pela lei da fé. Não há motivo para vanglória. No capítulo 4, ele ilustra a justificação pela fé através de Abraão. E ele escreve, capítulo 4, versos 1 e 2, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sola fide. Sola fide. 2 aspectos apenas e eu concluo. Primeiro, híbris, como expressão da alienação humana. Essa é uma concepção, um conceito de Paul Tillich, em que ele diz que o estado da humanidade é o estado da alienação. O homem está alienado do seu ser essencial, isto é, do próprio Deus. Está alienado dos outros e está alienado de si mesmo.
E ele então mostra que esta alienação tem suas expressões na descrença, na concupiscência e na híbris, que é a autoelevação do homem à esfera do divino. É voltar-se para si mesmo como centro do seu ser, do seu eu e do seu mundo. O orgulho assemelha-se a isto no pensamento de Tillich. Agostinho afirmou: foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que faz de homens anjos. Sola fide derruba o orgulho humano. Paulo vai escrever aos Efésios capítulo 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano lá de Vitória do Espírito Santo, ele escreveu algo muito interessante. Ele diz que alguns crentes cantam o hino "Quão grande és tu", olhando no espelho. Não é verdade, gente? Quão grande és tu. Por isso que volta a outra imagem anterior. Eu gosto dessa imagem, o gatinho pensando que é um leão. É assim. Mas essa outra é melhor. É o homem que está acorrentado, amarrado, de mãos presas, mas ele se olha bonito. Autoridade. Meus amados irmãos, Lucas 18, 10 a 14. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Vocês notaram que expressão estranha? Graças te dou, porque eu não sou. Não tem nada dando graças a Deus aqui. Desculpe, uma vez eu li no jornal nosso, Batista, 5 minutos. Eu li no nosso jornal Batista, um pastor que tinha não sei quantos anos de ministério, e ele resolveu então agradecer a Deus. E eu lembrei na hora desse texto, porque ele dizia assim: dou graças a Deus porque pastoreei tantos anos a igreja tal. Dou graças a Deus porque eu fiz o curso tal. Dou graças a Deus. Não era graças a Deus, era graças a Ele mesmo, o tempo inteiro. Pois bem, Jesus diz que este homem orava para si mesmo. Orava consigo mesmo, não com Deus. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Stott, comentando este aspecto, ele diz: louvar, não vangloriar-se, eis a atividade característica dos que creem e foram justificados. Louvar e não vangloriar-se. Sola fide pode libertar o ser humano do orgulho, principalmente do orgulho espiritual. Concluindo mesmo, agora. Martin Luther King Jr., um outro Martin Luther, ele compareceu na Câmara Legislativa do Havaí, em 1959, no ano que eu nasci. E ele então, entreguei minha idade. Sou mais velho do trio aqui. E ele então, lutador pelos direitos civis iguais para brancos e negros nos Estados Unidos, lembrou a sua luta com uma oração de um ex-escravo, lá atrás.
pregador negro que fora escravo. E essa oração é linda. Ele dizia assim: Senhor, nós não somos o que nós queremos ser. Nós não somos o que devemos ser. Nós não somos o que nós seremos. Mas louvado seja Deus, nós não somos mais quem nós éramos. Sola fide pode nos libertar do nosso próprio eu, para a glória de Deus. Que nos abençoe. Ouvimos o pastor Josué Salgado, e eu sei que ele também respondeu perguntas que foram feitas pelos irmãos e irmãs. Pergunta que foi encaminhada: qual a influência econômica da reforma, visto que houve soberania de países protestantes em detrimento da queda dos países católicos? É da vontade de Deus que trabalhemos para juntar riquezas ou soberania neste âmbito? Bom, a gente sabe sobre a questão, principalmente da teologia de Calvino, que falava dos sinais da graça. Um dos sinais da graça era exatamente a prosperidade, era a prosperidade como fruto do trabalho, que isso então influenciou alguns países, e países principalmente de linha protestante, prosperaram bastante por conta talvez dessa questão. Isso é muito bem colocado no Max Weber, o capitalismo, né? O espírito do protestantismo, o capitalismo. Enfim, de fato, essa forma de ver, né, como eu mencionei, os sinais da graça, isso obviamente influenciou as pessoas para que trabalhassem, etc. Agora, quando se pergunta se é da vontade de Deus que trabalhemos para juntar, não. Eu penso que a vontade de Deus não é que ajuntemos tesouros na terra, isso Jesus deixou muito claro. A vontade de Deus é que nós repartamos, não é? Que nós possamos usufruir do que Deus nos concede, sim, mas também que não nos esqueçamos de ser solidários, não é? A vida cristã não deve ser uma vida solitária, mas deve ser uma vida solidária com aqueles, principalmente, que têm a necessidade do pão. Então, nós devemos compartilhar, obviamente, aquilo que Deus nos concede.